Eu me chamo Alexia, vou começar a falar do meu testemunho desde o início. A minha mãe engravidou de meu pai e naquele dia eu fui formada no seu ventre. Quando a minha mãe fez ultrassonografia, o médico disse: "Mãe, está esperando uma menina." Ela voltou para casa e disse ao meu pai que preferia um menino. Como era a sua primeira criança, ela queria um menino. Esse era o desejo do coração da minha mãe, e por causa disso eu fui rejeitada ainda dentro do ventre. Ela queria me abortar, mas o meu pai não permitiu que ela fizesse isso. Quando completei 4 anos de idade, comecei a sentir a rejeição da minha mãe. Eu cresci e me tornei uma moça estranha. Eu pensava em minha mente: se a minha mãe gosta de filho homem, eu posso ser esse filho. A minha revolta é que eu não pedi para nascer mulher. Eu dizia para minha mãe: eu não pedi para vir ao mundo. Vocês que planejaram para que eu nascesse. Eu quero dizer a todos que me ouvem: quem determina o sexo da criança é Deus. Por causa da maldição os meus seios não desenvolveram, mas hoje dou glória a Deus por ser liberta. Não ligo para o meu corpo, o que importa é a minha alma ser salva. Lá no céu teremos os nossos corpos perfeitos. Eu comecei a não gostar de homens e comecei a sentir um forte desejo por mulheres. Satanás percebeu todo esse desprezo da minha mãe e trabalhou em cima disso para destruir a minha vida. Passei a namorar outras moças sem os meus pais saberem. A minha primeira relação sexual foi com uma mulher, embora eu mantivesse os meus cabelos crescidos e usasse roupas femininas. O meu comportamento diante das mulheres era de um homem. Eu estava possuída completamente por um espírito maligno. Os meus pais não desconfiavam de nada por eu saber ser feminina na hora de passar a maquiagem. Uma moça passava todos os dias na minha rua com a Bíblia na mão. Senti um interesse por aquela moça, queria um namoro sério com essa jovem. Fui visitar a sua igreja através de um panfleto que recebi dela. Glória a Deus! Jesus sabe como trabalhar. Ele usa os nossos desejos pecaminosos para ganhar as nossas almas. Aquele convite me levou a pisar os meus pés na igreja pela primeira vez e ter um encontro com Jesus. Mas o que me levou a ter esse encontro foi essa moça que serviu de isca para que eu caísse na rede do meu Salvador. Através da minha fraqueza eu fui resgatada por Deus. Entrei na igreja e um homem de Deus olhou para mim e revelou toda a minha vida. Ele sabia que eu era lésbica e ainda disse que a culpa não era minha por seguir esse caminho, e sim da minha mãe, quando ela abriu a sua boca e disse que preferia um menino ao invés de uma menina. Ela, sem perceber, havia jogado uma maldição no seu ventre através de suas palavras que veio do seu coração com forte desejo. Naquele dia um demônio entrou no ventre da minha mãe e me possuiu. Eu nasci endemoniada e nunca tinha gostado de homem até receber a libertação. Aquele servo de Deus colocou as suas mãos sobre os meus ombros e orou. Eu caí no chão endemoniada, e aquele demônio que morava dentro de mim há 20 anos foi embora. Aquele servo de Deus disse que eu estava possuída pelo espírito do lesbianismo. Eu fiquei livre daquele demônio que me acompanhava desde o ventre, e pela primeira vez estava aliviada e feliz por ser uma mulher. Entreguei a minha vida a Jesus e aqueles sentimentos malignos desapareceram da minha vida. Não sentia mais aquele desejo por mulheres e tudo estava normal comigo. Voltei para casa saltando de alegria. Comecei a sentir sentimentos por homens e terminei os meus relacionamentos com outras mulheres. Relatei ao meu pastor da igreja onde me converti a respeito dos novos sentimentos que estava sentindo. O pastor me passou uma instrução dizendo para eu orar para não cair na fornicação. Agora que um novo sentimento havia começado a aflorar, ele disse que eu podia me relacionar com o homem, mas eu tinha que orar e pedir uma pessoa de Deus. Eu era nova convertida, mas Deus sabia o desejo do meu coração e revelou para o seu servo para que eu não caísse em mais um laço do diabo que era a prostituição. Comecei a orar todos os dias pedindo um esposo, mas Deus tirou isso do meu coração e mudou a minha oração para que eu me fortalecesse. A voz do Espírito Santo dizia suavemente que grandes eram os mistérios que iriam ser revelados para mim. O Senhor me revelou quando eu orava tudo o que estava em oculto. Ele me advertiu para não me relacionar com homens ímpios. Eles iriam me tirar do caminho de Deus e me levariam a lugares que não agradavam a Deus. Deus sabia que eu estava gostando de um cristão que cantava no grupo de louvor. Recebi uma advertência da parte de Deus.
Nenhum daqueles rapazes eram as pessoas certas apesar de serem membros da minha igreja. O Senhor disse que eles não eram libertos, e que o meu futuro esposo pertencia a outra denominação. O Senhor disse: Vou levar um servo para fazer uma visita na igreja do seu pastor. Quando esse dia acontecer, você receberá um sinal espiritual de que ele é o seu futuro esposo. Não falarei qual será o sinal para que o diabo não veja e faça antes do tempo, mas no dia do sinal saberá, e o seu tempo nessa igreja será curto. Tirarei você dessa denominação e colocarei em outra igreja. O seu futuro esposo também vai ser tirado da congregação de onde ele é membro. Enviarei vocês dois para um ministério que me agrada, e juntos farão aquela obra crescer. Não fique ansiosa, serva. Espere em mim, e realizarei o desejo do seu coração. Apenas busque a minha presença. Eu sou o seu noivo, e preciso preparar a minha noiva. O Senhor sabia dos meus anseios de ter o meu primeiro esposo, já que eu nunca tive por ter me relacionado com mulheres a vida toda. Entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei me dedicando à oração. Uma vizinha me convidou para fazer uma visita em sua igreja. Ela disse que um homem de Deus estava vindo de longe para pregar em sua igreja. Ele se chamava Quiriacos e veio à noite pregar na igreja. Aquele homem não pregou a palavra de Deus e já começou a realizar operação de maravilhas como um teatro. Ele começou a fazer efeitos especiais fazendo as cadeiras voarem apenas apontando o dedo. Os vasos de flores que estavam em cima do púlpito flutuavam no meio da igreja. Ele disse que era o Espírito Santo que estava levantando as cadeiras e os vasos. E disse que o Espírito Santo estava passeando na igreja. Ele mandou o Espírito Santo apagar as luzes da igreja, e as lâmpadas começaram a piscar até que se apagaram. Depois ele mandou acender as luzes e a energia voltou. O povo glorificava a Deus e falavam em línguas estranhas dizendo: "O Espírito Santo está aqui." Tudo aquilo me intrigou. O circo estava armado no púlpito da casa de oração. Não parecia uma noite de culto, mas parecia que tinha um mágico ilusionista, um homem fazendo mágica na casa de Deus, um verdadeiro circo de horrores, e ainda dando ordens ao Espírito Santo como se fosse o seu servo. Esse homem não pregou para cima e eu estava fora do inferno. Fiquei flutuando nos ares. Uma voz disse: "Se prepare que eu vou lhe mostrar as visões que acontecerão no tempo do fim." Eu olhei para cima e vi um grande meteoro caindo do céu na terra. Esse meteoro, quando se chocou na cidade, derrubou 4 prédios que estavam juntos. Esses prédios tinham várias pessoas dentro que morreram com o fogo do choque do meteoro. Pedaços dos prédios caíram na avenida em cima das multidões de pessoas que estavam passando na rua. Os gigantes pedaços dos prédios caíram em cima de carros, casas, comércios e as chamas se alastravam por todos os lados. Multidões de pessoas foram mortas sendo esmagadas e queimadas. Essa visão me causou espanto, mas depois eu vi outro meteoro maior caindo dentro do mar. O impacto foi tão forte que as águas do mar ficaram agitadas e causaram um tremor no fundo do Oceano Índico, Atlântico e Pacífico. As ondas subiram mais de 600 metros e continuaram a subir passando disso. Prédios de 10 andares para cima que estavam perto dos mares foram cobertos. Pessoas foram arrastadas das janelas desses prédios através das ondas. As águas tomaram as avenidas arrastando carros, caminhões, árvores, casas, prédios e multidões de pessoas. Isso aconteceu nos 4 cantos do mundo. Ilhas foram submersas, países pequenos à beira-mar desapareceram e civilizações foram tragadas. Pequenos países que são ilhas ficaram debaixo das águas no fundo do mar. Quando as águas ficaram normais, o mar estava cheio de corpos, tubarões, crocodilos e outros animais marinhos se fartaram de tanta carne que foram arrastados pelas águas para dentro do mar. E na avenida havia muitos corpos um por cima do outro, e também as ruas estavam cheias de corpos para todos os lados. Parecia que a cidade foi atingida por 10 bombas atômicas por causa dos destroços que as ondas causaram. Tubarões, baleias, peixes e outros animais marinhos também foram arrastados para a terra por causa das ondas. Vários barcos e grandes navios foram engolidos pelas águas. Os corpos mortos que estavam espalhados pelas ruas entraram em estados de decomposição. As autoridades governamentais não sabiam onde enterrar tantos corpos mortos de pessoas e animais.
Com aqueles corpos mortos no meio da rua, epidemias de doenças começaram a se multiplicar através de insetos, vermes e bactérias. Os demônios que atuam no mar estavam mais agressivos e causaram redemoinhos nos mares e arrastavam embarcações. Olhei para o céu e vi uma pedra gigante vindo do universo, e ao entrar na atmosfera do nosso planeta se despedaçava. Aqueles pedacinhos eram pequenos nos ares, mas ao cair na Terra eram gigantes. Cada pedaço daqueles caíram no mar e nos rios. Essa pedra gigantesca que veio do espaço tinha um tóxico veneno. Quando caiu nas águas elas ficaram contaminadas, e milhões de animais marinhos morreram e ficaram boiando nas águas. Não havia espaço nos rios e nos mares para as embarcações andarem por terem tantos animais mortos. Havia animais despedaçados por causa dos impactos dessa grande pedra espacial. As águas se tornaram em sangue, e um forte fedor de carniça invadiu todo o planeta. As águas de sangue coalharam, e muitos animais morreram de sede por beberem aquelas águas contaminadas. O nível de oxigênio dessas águas caíram, tirando toda a vida da água, mudando toda a sua estrutura molecular. Os hidrogênios das águas se modificaram, causando um grande desastre no meio do habitat aquático. A indústria pesqueira entrou em falência por não encontrar peixes nas águas para vender. A água ficou escassa na terra, pouca quantidade para muitas populações. As águas que não eram sangue se tornaram amargas por causa da toxina daquela pedra espacial. Animais terrestres e aves aquáticas que dependiam de águas doces para matar a sede morreram por causa da toxina. Das torneiras saíam águas amargas, matando milhões de pessoas. Quem bebeu dessa água morreu envenenado por uma substância mortal. Aqueles pedacinhos do meteorito se distribuíram para outros rios. As correntezas das águas espalharam essas partículas, levando a outros rios para matar os restantes dos animais que dependiam da água doce. Restaurantes e lanchonetes que dependiam da água para fazer comidas e sucos faliram. A água ficou mais cara do que o ouro, e muitos milionários davam uma fortuna para obterem barris de águas limpas. A população pobre que não tinha dinheiro morreram de sede. Somente os poderosos que conseguiam obter todas as reservas de águas, as hortas e todos os tipos de plantações que dependiam da água morreram. As fazendas de plantações faliram por não terem água para regar. A morte entrou ceifando milhões de pessoas e animais em todo o planeta. Os rios estavam contaminados pelos pedaços daquela grande pedra. Eu não sei dizer se era um rio com várias vertentes ou rios de outros lugares. Também vi vários rios se tornando em sangue. Não era só um rio, mas umas variedades de rios de vários lugares no mundo. Eu não sei se foi por causa dos meteoritos, mas acabou a reserva de água doce da terra, e o povo, para matar a sede, bebiam sangue. O sangue saía pelas torneiras. Essa era a única água que servia para matar a sede dos povos. O sangue que saía das torneiras tinha milhões de bactérias e causava doenças mortais nas pessoas. Vendo aquela situação caótica, fiquei assustada com a terrível destruição que está por vir à terra. Em Lucas 21 versículo 25 diz que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mar irá bramir, rugir como um leão feroz e tragará as vidas. Pessoas me disseram que o mundo não vai acabar com a água por causa da promessa que Deus fez a Noé, e isso é verdade. O que o Senhor me revelou é que as águas serão o seu juízo contra as nações rebeldes. Será a ira de Deus contra o homem que tem poluído as águas por causa do petróleo e matado os animais marinhos. A água também tem vida. Se não tivesse, os animais não sobreviveriam. As águas se vingarão dos homens que a têm destruído. O Senhor me mostrou no fundo do mar, abaixo da terra, um monstro terrível. Eu não sei se era um demônio ou um monstro, mas era espiritual. O Senhor disse que ele era o Leviatã, e que em breve vai sacudir as águas aonde tiver rios, mares ou lagos. Depois dessas revelações eu voltei à terra. O meu esposo estava ao lado do meu corpo, que estava deitado ao chão. A gente estava orando juntos e ele disse que eu apaguei na oração, mas o Espírito Santo tranquilizou o seu coração, e disse que tudo iria ficar bem. Agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar o meu testemunho. Que o Espírito Santo dê graça e forças a todos vocês. Amém.